estou, pois graça conheci. A graça resgatou-me, miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano em graça, sua graça regenera, só a graça justifica. Amém. Romanos capítulo 6. No versículo 1 e no versículo 15, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Lutero dizia que a coisa mais importante para um cristão, a coisa mais importante é ele saber a diferença e saber diferenciar em todo lugar que ele vê na Bíblia a lei e o evangelho. Não é? A coisa mais fácil que existe é você começar pelo evangelho, não é? Você começar pelo Espírito, a Bíblia diz, e logo querer aperfeiçoar na carne. Você começa na graça, mas daqui a pouco você está na lei. Então ele diz: ó insensatos Gálatas, como vocês podem imaginar que vocês podem tudo começou no Espírito e vocês podem completar isso na graça? Então o apóstolo Paulo faz duas perguntas que surgem sempre quando nós falamos sobre a graça de Deus, e elas estão no versículo 1 e 18, a gente vai ler de 1 ao 7, depois vamos pular e vamos para o 11. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Depois indo para o 11 diz assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Essa é a segunda pergunta, né? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por escravos para lhes obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, ou escravos em algumas traduções, que é o certo, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feito servos da justiça. Então a pergunta, quando você olha para o Evangelho, olha para a graça de Deus, é como a fé muda você, como a fé nos muda, como tendo sido regenerado, essa mudança que começa soberanamente, como ela continua, e qual o processo pelo qual nós continuamos mudando. Então Romanos de 6 a 8 é a porção da Bíblia mais importante sobre a transformação contínua daqueles que foram chamados por Deus. Você vai ver que toda a ênfase é que você pode achar, e é fácil acontecer, de nós acharmos que realmente a lei só me condenava, a lei não faz nada em mim, a lei só mostra quem Deus é perfeitamente e me condena completamente.
mas quase sempre, quando nós pensamos em crescimento ou santificação, as pessoas passam da graça para a lei, e elas nem percebem. Eu podia dizer que quase todas as pessoas que combatem heresias e falso evangelho e focam na santificação em nossos dias, quase sempre o que eles estão pregando é um moralismo terapêutico. Não é santificação, não é como Deus produz a mudança no coração do homem. E a maior parte dos cristãos que eu conheço que já dizem amar a verdade de Deus, não percebem isso. Eles realmente acham que aquilo é uma pregação sobre santificação bíblica. Então a santificação sempre é colocada em termos da nossa união com Cristo. Você não começa pela graça e aperfeiçoa na lei. Você não começa totalmente fora da lei, não é? Sendo salvo, para depois ser colocado de novo debaixo da lei e de alguma maneira funcionar ali. É por isso que Paulo vai falar aqui: o pecado não tem domínio porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Começa com a graça, continua com a graça. A base da santificação é a nossa união com Cristo. E esse é o tema de Romanos 6,8. Ele dá a mais completa definição de fé em Cristo e da verdadeira fé que gera todas as mudanças, que concretamente faz isso, e o processo como acontece. Eu diria que o apóstolo Paulo fala resumidamente sobre isso no capítulo 13 de Colossenses, que tem esse mesmo foco, mas é algo mais resumido. Mas não existe nada mais profundo na Bíblia do que não seja o capítulo 6 ao 8 de Romanos. Toda a sessão gira em torno daquelas duas perguntas que nós vimos. A pergunta que ele faz logo inicialmente, depois a pergunta que ele repete no verso 15, a pergunta no meio do verso 1 é: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou no 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, sempre que a graça é pregada, a graça soberana de Deus, a graça que resgata o homem, sempre que o evangelho de fato é pregado, ele é tão diferente de tudo aquilo que a mente caída humana pode conceber. Ele é tão focado em Deus, na glória de Deus, no que Deus faz. E essa questão surge porque do capítulo 1 ao capítulo 5, Paulo fala sobre o Evangelho. No capítulo 2 ele faz a acusação universal. No 3 ele diz que não há um justo sequer, não é? Todos os pecados, não há quem busque a Deus, todos estão destituídos da glória de Deus. Diz que ninguém vai ser justificado pelas obras da lei diante de Deus. Depois ele começa a falar sobre a salvação pela graça, justificação, enfim. Então ele tem um tema, o Evangelho, que é totalmente outro em relação a todas as filosofias do mundo. Que a salvação não é recebida, não é algo que você recebe de Deus, não é algo que você alcança. Você não entra num processo em que você alcança a salvação. Ela é recebida. Ela é recebida gratuitamente, não com base no seu mérito, na sua bondade ou qualquer coisa. Isso é radical, não é? Se nós não ganhamos a salvação, se nós não fizemos nada para ganhá-la, como nós poderíamos perdê-la, por exemplo? É por isso que Paulo diz lá em Romanos: quem tentará acusar, aqui em Romanos, que a gente leu no início do culto, em Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha, se a salvação não é o que eu conquistei, como é que eu posso perder o que eu não conquistei? Se nós não ganhamos, como vamos perder? E sempre que você ouvir o poderoso ensino da graça de Deus, o ensino do Evangelho, imediatamente e inevitavelmente surge essa questão, não é? Espera um minuto, se for esse o caso, se a salvação é somente pela graça e não tem nada a ver com o que eu fiz e nem com o que eu faço, nada, por que eu não posso viver da maneira que eu quero? Por que a pessoa não pode então viver da maneira que quer?
Por que você tem que mudar alguma coisa? Ora, talvez essa seja uma das grandes incompreensões de muitos que se dizem evangélicos, mas não compreendem nem a lei, nem a graça. Porque esse tipo de mensagem levaria alguém a mudar. Se a ênfase de toda a mensagem é que o homem não pode nada, ele recebe tudo gratuitamente, que não há nada, não há nenhum bem no homem, e tudo que Deus fez não foi resposta em algo ao homem. E se ele é salvo pela graça, e depois que ele é salvo pela graça, ele não vai para a lei, ele está morto para a lei. Agora, então, que tipo de mudança isso produziria? Então, a questão é que quando as pessoas ouviram o apóstolo Paulo, quando as pessoas ouvem sobre isso, a questão sempre é essa mensagem vai deixar você do jeito que você está, no mesmo lugar. Então, a resposta que você vai ter a isso, você pode ter duas respostas erradas. Que é verdade, ela vai deixar você onde você pode viver do que você quiser mesmo. Ou então, você vai negar a graça, você vai achar que o ensino da graça, você vai fazer como os Gálatas, os insensatos Gálatas, que começaram na graça e foram para a lei. E é por isso que quase, de maneira geral, não estou falando das heresias denunciadas todo o tempo, mas dos que denunciam as heresias e que falam sobre santidade e santificação, o que eles pregam é moralismo, não é santificação, porque o que eles pregam não é a santificação que flui dessa união com Cristo, e sim de você, depois que começa na graça, você vai para a lei. Então Paulo responde essa pergunta, ele disse, ele escreve Romanos 6 a 8 para responder exatamente isso. Olha, se você entendeu o Evangelho, por que você mudaria? Se tudo realmente assim é graça, e se você muda, como você muda? E por que você quer mudar? Então Paulo responde, e no processo ele nos dá 3 princípios, que na minha experiência de vida, enquanto eu não me aproximei desse conhecimento, tudo no Evangelho é um retorno contínuo ao mesmo desespero. Ele dá 3 chaves para a mudança, 3 passos, sei lá, você pode chamar do que você quiser. O que Paulo vai dizer é que você primeiro tem que reconhecer a forma da sua escravidão espiritual. E essas perguntas que surgem no 1 e no 15, é exatamente uma mostra disso. Você não reconhece isso, você não tem percepção da escravidão espiritual do coração do homem. Em segundo lugar, você tem que perceber o alcance da sua unidade cósmica com Cristo. E você deve, então, viver diariamente dentro dessa nova identidade, quando você percebe essa união que você tem com Cristo. Você não volta jamais para a lei. Você reconhece a escravidão espiritual, você percebe a amplitude da tua comunhão, da tua união com Cristo, e você diariamente vive dentro dessa nova identidade que essa comunhão te dá. Então, se eu pudesse resumir tudo isso só em 3 frases: escravidão, unidade e identidade. Você tem que perceber essas coisas. Se você não perceber essas coisas, todo esse assunto sempre será um livro fechado. Então, nós não vamos poder descompactar tudo que Paulo diz de Romanos 6 a 8, é só uma visão panorâmica. Então, primeiro é reconhecer a escravidão espiritual. Então, no versículo 15 e 16, especialmente no 16, Paulo diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que você só faz essa pergunta:
porque você não tem ideia exatamente da escravidão espiritual. E ele começa a descompactar isso aqui. Então, a primeira metade do versículo 16, ela não é chocante para os leitores originais, mas é chocante para nós, não é? Porque ela faz menos sentido para nós como nós conhecemos a escravidão. Ele diz assim, a quem vocês se oferecem como escravo. Quando a gente lê isso, a gente não... Porque toda a nossa ideia de escravidão está ligado ao Novo Mundo e como as pessoas foram escravizadas. Naqueles dias de Paulo, as pessoas eram escravizadas por mais razões do que simplesmente alguém ir lá e pegar e fazer as pessoas escravas por causa da sua raça. Enfim, as pessoas eram escravas por causa de guerras e também pelos motivos que nós conhecemos. Mas naqueles dias era comum você ter dívida, você se endividar e contrair uma grande dívida, ou você ficar preso, ser preso durante anos e anos e anos e anos pela sua dívida, o que deixaria a sua família totalmente sem nenhuma cobertura e não teria nenhuma esperança de sair, porque você é preso e você não tem como pagar a dívida que você tem. Ou você, o que não era incomum, você se vendia, não é? A uma pessoa particular. Ou seja, você dizia para aquela pessoa, eu vou te servir durante 5 anos, vou te servir durante 10 anos, eu vou trabalhar até o débito ter terminado. E, então é por isso que ele fala se oferecer como escravo, não é? Porque essa era uma prática comum. Eles, os romanos lendo, eles estão dentro do ambiente cultural deles. E Paulo está dizendo, é óbvio que quando a pessoa se oferecia como escravo, ela tinha algo em mente, receber algo, que era ser livre da dívida. Mas agora, nós estamos falando não estamos falando sobre emprego, não, sobre escravidão. Aquela pessoa era o seu mestre. Ela tinha você por completo e controle da sua vida. Durante aquele tempo, 5, 10 anos, o tempo que fosse, você era a propriedade daquela pessoa. E você seria tratado assim. Então isso não era, essa linguagem, vocês não sabem que a quem vocês se oferecem como escravos, vocês se tornam, não era aos leitores originais algo difícil de entender. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês não percebem que só existem 2 tipos de pessoas, 2 categorias de pessoas, as pessoas que estão obedecendo a Deus de uma maneira absoluta e incondicional, que se ofereceram assim, não é? Ele está usando aquela analogia, ou pessoas que espiritualmente são escravas de outra coisa. Não existe uma terceira opção. Não existe uma outra categoria, não existe uma categoria do meio. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo de outra coisa. Ele está fazendo, arrancando esse princípio lá do primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Você vê, não há categorias. Você deve fazer de Deus o seu Deus, ou você vai fazer de outra coisa o seu Deus. Mas você vai fazer de alguma coisa o seu Deus. Não há alternativas. Você deve, se você não adorar o Deus verdadeiro, você vai ser capturado, adorar e servir a deuses falsos. Não há ninguém sem Deus no mundo. Não há ninguém que não está servindo a um Deus no mundo. Agora, como isso funciona? Todo mundo vive por algo. Não é? Todo mundo vive por um Salvador, por alguém que nos redime. E Deus, esse Salvador,
é aquilo que dá o significado das nossas vidas. Paulo diz, você vai servir a isso, você é cativo assim. Por causa da queda humana, essa é a condição de todas as pessoas. É aquilo que dá a sua segurança final. É aquilo que faz você se sentir valioso. Hoje a gente chama de autoestima. Aquilo que faz você se sentir para cima, sentir que a sua vida vale a pena. Enfim, aquilo que te dá significado. Então, são coisas que, se você tem aquilo, você pode enfrentar a vida. Sem isso, você não pode enfrentar a vida. É algo que você não funciona, não tem força, nem capacidade sem esse Salvador. Então, independente da crença doutrinária de alguém, independente de alguém até falar que é ateu ou não, há algo na vida do qual ele tira o seu significado. Há algo na vida do qual ele tira a sua segurança. Há algo na vida, então, que ele tira a sua paz. Que ele tira as bases da sua vida. Isso pode ser uma carreira, a família, a realização, a sua independência pessoal, ou a sensação de que pessoas dependem de você, tira a importância disso, ou é o seu poder, ou é a sua influência, ou é a aprovação humana, a aprovação dos meios onde você vive. Pode ser uma causa política, pode ser uma causa social, pode ser dinheiro, pode ser romance, pode ser atração física, beleza física, né? Pode ser uma gama de coisas no ser humano. Mas Paulo está dizendo, você vai viver por alguma coisa. Nenhum ser humano vive sem ter essa coisa a qual ele se entrega como escravo, e que ele serve, e que toda a sua vida fica vinculada dependendo daquilo. Algo que faz você se sentir significativo, sentir que a vida vale a pena. Isso, quer você perceba, quer não, Paulo diz, é o seu mestre espiritual. Todas as pessoas, então, estão sendo guiadas assim. Ele controla você. Se você tira o significado do dinheiro, é óbvio que ele controla a sua vida. O que você faz, você está disposto a estudar muito, a se esforçar muito, a se cansar muito, a dormir pouco, a fazer qualquer coisa. Porque ele controla a sua vida e ele te abençoa se você prestar o culto certo a ele, se você se entrega como deve, você se oferece a ele, você se deu a si mesmo, você está sob o seu controle. É um mestre espiritual. Normalmente, mesmo aquelas pessoas que estão assim e dizem ter uma relação suposta com Deus, a relação dela com Deus sempre é muito mais frágil do que a relação dela com aquele verdadeiro mestre, aquilo que na verdade é a quem ela se entregou como escravo. A vida espiritual está sempre naquela área, nunca vai ser tocada. E a resposta de Paulo é que se você não perceber que essa é a realidade da vida humana, você vai fazer aquelas perguntas tolas. Então, por que a pessoa não vive como ela quiser? Ele está dizendo o seguinte: ninguém vive como quer. Todo mundo está servindo a alguma coisa. A ideia, a pressuposição de que alguém está vivendo a vida como quer, sem estar servindo a um mestre, já mostra que a pessoa não compreende a escravidão do coração do homem. E no versículo 12 ele diz: não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos maus. Outra vez aqui: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Existem mestres espirituais, seja o que for, nós vimos,
que controlam. Algumas versões aqui vão dar a ideia de maus desejos. Algumas versões que vêm, por exemplo, da King James, fala de concupiscência, com concupiscência da carne. Aí é ruim porque você liga isso mais sei lá, a sexo, algum apetite físico. Mas a palavra é tímia, e significa só desejo. Mas vem com um prefixo que é epi, que significa super desejo. Mas não há nenhum qualificador mal nisso. Ele não está falando de um desejo por uma coisa má. Ele está falando sobre um desejo controlador, um desejo por coisas boas, que se tornou um super desejo, que controla a minha vida. Então, há coisas na sua vida que são boas, mas que se tornaram coisas finais. E elas controlam a sua vida, porque elas são o meio que você recebe o seu significado. Então elas controlam, porque você não pode viver sem ter uma base para a sua paz, para a sua tranquilidade, para a sua satisfação, para seu senso de valor. Você não pode, você tem que ter isso, você tem que ter, porque eles são esse meio. Portanto, eles controlam você através de desejos desenfreados, desejos, super desejos, que controlam a sua vida, controlam sempre a sua vida. Então, por exemplo, deixa eu me dar alguns desses três epi, vamos usar o prefixo do apóstolo Paulo, epi, desejo, esses super desejos desordenados, que vão mostrar a você quem são esses mestres espirituais na sua vida, na minha vida. Por exemplo, a raiva. Se alguma coisa bloqueia algo que é bom, é óbvio que é uma reação em nossas vidas, não é? É algo que gera chateação. Mas quando algo que você que te dá significado é bloqueado por alguém ou por uma situação, você fica usando o prefixo dele, bravo. Você não pode perder aquilo. Você fica deprimido. Você explode. Você depois vai dizer, eu não sei porque eu disse isso. Você fica incrivelmente amargo. Você não sabe lidar com a situação em que alguém, alguma coisa, bloqueou aquilo na sua vida. Depois você está tendo problema em perdoar alguém. Então, na raiz disso está um mestre espiritual que controla você através de um super desejo, que ao ser contrariado, você não tem como lidar com ele da maneira adequada. Segunda coisa, por exemplo, o medo. Se alguma coisa boa da nossa vida é ameaçada, você fica preocupado. É normal. Mas se algo final na sua vida é ameaçado, você fica paralisado de medo. Sabe? Você desmorona. Você não sabe como vai controlar a ansiedade. Você não consegue dormir. Você não consegue deixar daquilo girar em sua mente, continuar. Porque aquilo é um mestre espiritual na sua vida. Você se entregou como escravo, porque aquilo traz esses significados. Tristeza, terceira coisa. Se você perde algo bom, você fica triste. Demora, às vezes, um pouco mais ou um pouco menos para passar. Mas se você perde algo que, afinal, você tem a sensação de que não pode viver sem aquilo. De viver plenamente. Porque aquilo, de alguma maneira, é que infundia algum sentido na vida. Então, Lutero, falando sobre no seu catecismo maior, que é maravilhoso, ele expõe o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E Lutero aponta que esse primeiro mandamento contém todos os mandamentos, que Deus não precisava nem descompactar
como ele fez. E ele descompactou em 10, mas é óbvio que há depois isso é descompactado numa gama muito maior. Ele diz que você nunca faria nada errado se você cumprisse o primeiro mandamento, que é não ter outro Deus diante dele. Você não teria excesso de raiva. Você só tem excesso de raiva porque alguma coisa mais importante que Deus foi bloqueado. Você tem um outro Deus diante de Deus. Você não ia ter nunca excesso de medo. Você nunca teria esses momentos na vida de super desânimo, sabe? Você nunca mentiria. Você nunca mataria, ou roubaria, ou ia cobiçar o que não é seu, a menos que você cometa a quebra do primeiro mandamento, que é ter um outro Deus além de Deus. Porque senão, como todo significado e todo sentido de valor e todas essas coisas vêm de Deus, nada dessas coisas tem esse peso e se torna um mestre espiritual. Então, você foi configurado com ídolos na sua vida, e essa é a razão porque tudo acontece na sua vida e de todas essas coisas acontecendo na sua vida. Em algum nível profundo no seu coração, você diz, se eu for magro, eu vou ficar feliz, eu vou ficar bem, eu vou me sentir bem. É daí que vem um transtorno alimentar, não é? Você se ofereceu, eu diria, ao Deus da magreza. Você acha que Ele vai dar sentido, que Ele vai dar razão, que Ele vai dar felicidade, que Ele vai dar uma satisfação. E se você não tiver isso, você vai desmoronar. Se você é viciado em trabalho, se você tem excesso de trabalho, e se você nunca acha que trabalhar mais, pagar um pouco mais de dinheiro é demais, sabe, hoje a gente vive num mundo em que a gente tem muitos um arcabouço de coisas para que nós tivéssemos mais tempo, mas você vê como as pessoas têm pouco tempo para as coisas de Deus. Aí você vai olhar os puritanos que trabalhavam, sei lá, 15 horas por dia, trabalhos exaustivos. Domingo eles paravam tudo. Mas hoje não dá. As pessoas têm muitas coisas, mas não para o trabalho. Você se ofereceu ao Deus do dinheiro, ou não do dinheiro, mas Deus do status, o Deus da realização, ou de prazeres que você acha que pode comprar dessa forma. Há maneiras diferentes. Então, se você tem um relacionamento, quantas pessoas fazem casamentos horríveis, ruins, filhos de Deus, todos sabem antes que aquilo não é bom, mas aquela pessoa diz, olha, eu não posso perder essa pessoa, não posso, a pessoa vai em frente, isso vai, um abismo vai chamar outro abismo, porque um dia ela vai achar que ela precisa ser feliz com outra pessoa. Você simplesmente não pode imaginar não estando, ou então tem gente que não pode ficar sozinho, assim, não pode imaginar ficar sozinho. Ele tem que ter essas coisas. Paulo está dizendo, esses são mestres espirituais. No mundo ninguém é livre, ninguém é livre. Todo mundo está sobre esses mestres que controlam você, controlam a sua vida. Você acha que você é seu mesmo, mas você não é. E até você se livrar dessa ilusão, você nunca vai ter uma mudança verdadeira na sua vida. Então, você vê, essa é a primeira resposta à pergunta. Por que eu vou mudar então? Se foi tudo a graça de Deus que fez, por que eu vou mudar? Por que eu não posso simplesmente ser o que eu sou? Por que eu não posso fazer a minha vontade? Paulo está dizendo, você nunca fez a sua vontade. A tua pressuposição é que você estava servindo a você mesmo. E que se é assim, então eu posso continuar servindo a mim mesmo. Por que eu não vou mudar? Você não compreendeu que você nunca serviu a você mesmo. Você sempre foi controlado por mestres espirituais. Você sempre foi escravo. Você nunca foi livre. Se você diz, olha, por que não viver do jeito que eu quero? Paulo diz, você é comicamente ingênuo sobre como o coração do homem funciona. Se você não está fazendo inteiramente a vontade de Deus,
incondicionalmente, você está fazendo a vontade de outra coisa. Você está escravizado a outra coisa. Outra coisa é o seu Deus, outra coisa dá significado a você. Não existe esse lugar onde você supostamente acha que está. Há mestres espirituais diferentes, por causa da configuração de cada um de nós, ou seja, o diabo vai usar isso nessa escravidão, mas o fato é que ninguém vive para si mesmo. Ele está dizendo, e essa pergunta é só evidência que você nunca entendeu o seu próprio coração. Você nunca entendeu que você é escravo, tira o significado e vive controlado por aquilo que é o seu Deus. Então, se você entendesse o que é a situação do coração humano, você nunca diria assim, olha, se a graça é assim, se eu sou salvo tão somente pela graça, então por que eu não posso continuar vivendo da mesma forma? Por que eu tenho que mudar? A pessoa nunca percebeu que é uma questão de troca de senhores, de mestres. Em segundo lugar, então, a amplitude do alcance da sua unidade cósmica com Cristo. Se você está indo então para mudar, e você vai mudar, porque você sempre vai estar servindo a um mestre, e se você mudou para o mestre, para aquele para o qual você realmente foi feito, é óbvio que as mudanças são totais. Se eu tirava de alguma coisa significado, prazer, paz, segurança, e isso despertava aqueles desejos, medo, raiva, agora, tudo isso é deslocado no momento que Deus, que ocupa o centro agora, é o verdadeiro Deus. É sobre isso que Lutero estava dizendo. O cara mente, o cara rouba, o cara adultera, o cara faz todas essas coisas. Por quê? Porque o primeiro mandamento se foi. Ele tem um outro Deus. E esse Deus controla ele. Ele não pode viver sem aquilo, porque é dali que vai vir seu significado, sua paz, seu senso de realização. Se fosse o Deus, o primeiro mandamento, Deus sendo Deus, então todos os outros não. Isso aqui vai quebrar o que me dá significado, isso aqui vai quebrar o que me dá paz, isso aqui vai quebrar o que me dá alegria, isso aqui vai quebrar. Então o primeiro mandamento, a quebra dele sempre está em todos os pecados que a pessoa comete. Então você precisa entender, em segundo lugar, a largura da unidade cósmica que você tem com Cristo. Ele diz assim, você não sabe que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então, do que ele está falando? Ser batizado em sua morte, na verdade, é algo comum a todos nós, se nós estamos em Cristo. O batismo é como o anel de casamento, como a aliança de casamento. Uma coisa é você se apaixonar por alguém, outra coisa é você dar a vida para essa pessoa. Uma coisa é o amor, uma coisa é o comprometimento. Então, esse é o anel, essa é a aliança visível para as pessoas. O batismo é isso. Então, quando ele está falando de batismo aqui, ele não está falando nada sobre algo que não seja comum a todos os cristãos. Ou seja, quando o homem é regenerado e levado a crer, ele foi batizado com Cristo em sua morte. Eles estão unidos. E é uma palavra estranha, porque ele usa uma palavra da horticultura. Na verdade, uma tradução melhor, e algumas Bíblias têm, nós fomos enxertados nele, na sua morte. Então, essa não é uma metáfora nova, ela é usada na Bíblia. O que ele diz é que você está tão unido a Cristo que você retira todas as coisas que você tirava daqueles mestres espirituais, das mesmas raízes de Cristo. Você foi enxertado nele. Todas as raízes deles estão no Pai. Toda a sua glória, a sua alegria, enfim,
e tudo que é dele é seu. Então, agora, o passado de Jesus é o teu passado. Você não tem um passado. Tanto do ponto de vista de Deus, como do ponto de vista real, ou seja, o que define a minha vida hoje não é o meu passado, é o passado de Cristo. E por causa disso, você tem o futuro de Cristo. Todos que foram batizados nele. Nós não podemos, como eu falei, descompactar essa verdade enorme aqui, porque são vários sermões. Por exemplo, o apóstolo diz assim, Colossenses 13, que eu falei que é o outro lugar onde ele resume bem isso, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Então você morreu com Ele e agora a sua vida está escondida. Você morreu nele, você se levanta nele, você se senta nele à direita de Deus. O que isso significa? Há pessoas que ficam ricas, milionárias, por suas mentes geniais, junto com trabalho e junto com diligência. Então ela se torna riquíssima. Aí alguém vai lá e casa com aquela pessoa. Essa pessoa se tornou riquíssima também. Mas ela se tornou riquíssima não por nenhuma dessas razões. Foi através de uma união legal. Ou seja, toda a riqueza que ela tem é graça. Ela não teve a diligência, ela não teve a sabedoria, ela não teve o trabalho. A única coisa foi essa união legal. O Paulo está dizendo, veja, você tem uma união legal com Cristo. De tal maneira que o passado dele é o seu passado e o futuro dele é o seu futuro. E Cristo está à direita do Pai. Por que eles falam isso? Porque naqueles dias o general que voltava da guerra, de uma grande vitória, ficava à direita do imperador. Era uma posição de honra, era o lugar onde o primeiro-ministro ficava. Então, a posição à direita fala sobre a obra perfeita de Cristo. Como ele cumpriu perfeitamente tudo que o Pai fez. Olhe para a sua vida, olhe para a sua bondade, olhe para a sua nobreza. O Pai olha para o Filho e o coração do Pai explode de alegria. E ele declara a sua alegria infinita. Ele está dizendo, esta alegria que ele tem sobre Cristo é válida para você. Ele tem sobre você. É como aquela pessoa que casou com outro milionário. Ela tem as mesmas coisas por graça. O fator determinante em seu relacionamento com Deus não é mais seu passado, é o passado de Cristo. Deus está sempre olhando para o passado na sua vida e está vendo o passado de Cristo. E o futuro de Cristo. Você está ligado assim. Então, o Pai ama, Ele te aceita, Ele se deleita em você, como tendo a mesma beleza de Cristo. Como tudo aquilo que Ele derramou sobre Cristo. Ele vê você tão livre da condenação, como se você tivesse perecido eternamente, pago eternamente os seus pecados. Você não fez isso, quem fez foi Ele. Então Ele está totalmente satisfeito. Nós estamos unidos ao passado de Cristo. Mas o versículo 5, Paulo diz assim, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Você vê, ele diz certamente, não é condicionalmente. Se você foi plantado com Ele na semelhança da sua morte e continuar vivendo e fazendo aquilo outro, talvez você vai Não. Uma coisa é essa, se você foi plantado com Ele, juntamente na semana da sua morte, você vai ser na semana da sua ressurreição. O passado dele é o seu passado, o futuro dele é o seu futuro. Você vê, quando Paulo está falando sobre santificação, e a Bíblia está falando sobre santificação no Evangelho, nós não estamos falando sobre a lei. Nós não voltamos para a lei. A lei só pode condenar, e ela condena. A lei é justa, santa e boa, mas o homem, diante da lei, ela só tem esse veredicto para dar. A santificação vem pela graça. E quando você perde isso, você perdeu. Você tem um moralismo terapêutico, mesmo que as pessoas falem, use textos bíblicos, mas se isso não for da compreensão da união do homem com Cristo,
do batismo em sua morte, em sua ressurreição, tudo que for dito a partir disso, não passa de um erro terrível. Porque se fomos plantados juntamente com ele nas semanas da sua morte, também o seremos nas semanas da sua ressurreição. Não há nada condicional. Você vem, ele não diz, olha, se você morreu com ele, e você viver uma vida boa, e você pertence à igreja, e você toma nota das pregações do pastor para meditar mais profundamente, ele não diz nada disso. Ele diz, certamente, se você morreu com ele, você vai ressuscitar com ele, ponto. Isso significa que há uma ligação indissolúvel no momento em que você foi levado pelo Espírito a crer em Cristo. Você foi regenerado e levado a crer. Você está conectado com ele. Agora o passado dele é o seu passado, e o futuro dele é o seu futuro. E aqui aparece uma palavra grega fascinante, que é um termo filosófico que não aparece muito, raramente na Bíblia. Poligenésia. E o significado é o renascimento do cosmos. Você vê que tem a palavra Gênesis no meio dela. Então isso, ela veio da filosofia estoica que dizia que acreditava que o mundo era interminável, ele existia num ciclo interminável, que ele ia se corrompendo, havendo decadência, se tornando ruim, e de repente havia um grande fogo assim de purgar tudo, de mudar tudo, de purificar tudo, e você tinha esse renascimento cósmico, essa poligenésia. E os estoicos acreditavam nisso. Então tinha essa visão de ciclos intermináveis de poligenésia, nascimento e renascimento. Vem algo e purifica todo o cosmo e começa tudo de novo. E vai na decadência, e começa de novo. Mas em Mateus 19, 28, Jesus toma essa palavra deliberadamente e usa. Ele diz assim, no versículo 28, na poligenésia, ou seja, na renovação de todas as coisas, algumas traduções, porque na regeneração, ele está falando do mundo, do universo, assim, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que me seguiste, quando na regeneração, quando na poligenésia, quando na restauração de todas as coisas, o Filho do Homem se assentar no trono da glória. Então Jesus diz, haverá de fato uma poligenésia, mas uma só. Não há um ciclo interminável, como os estoicos acreditam, mas haverá um único ponto na história em que tudo que é mal será finalmente coberto pelo juízo, e todas as coisas mais como consequência do mal moral, do pecado, vão ser refeitas. Vai haver uma poligenésia, o universo inteiro, todo o cosmo vai renascer, tudo vai se tornar novo, tudo vai dançar, tudo vai alcançar a plenitude pelo qual as coisas foram feitas. E esse fogo que purifica é tão forte que ele é capaz de renovar todo o cosmo, toda a criação, tudo que existe, o cosmos, quase definido, tudo menos Deus. A resposta de Jesus Cristo coloca diante de nós é que quando ele for colocado no seu trono glorioso, no final, o mundo inteiro vai ser purgado. Tudo vai renascer, vai haver um renascimento cósmico, uma poligenésia. Tudo que não glorifica a Deus estará debaixo da sua justiça infinita, e todas as coisas vão juntamente dar glória a Deus, e tudo vai cumprir o propósito pleno final, e a criação vai ser aquilo que a gente, por mais que nela haja glória hoje, inimaginável para nós. Toda a história será alterada para sempre. Se não é incrível, é a coisa mais incrível. Que poder é esse que pode restaurar todo o cosmo, fazer a poligenésia? O que é mais incrível que isso é que essa palavra aparece mais 2 vezes na Bíblia. Aparece onde a gente viu, e depois aparece em Tito 3, que Paulo diz assim: nos salvou não por causa dos atos de justiça
por nós praticados, mas pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Paulo agora está falando sobre a nossa salvação pessoal, a tua salvação pessoal, a minha salvação pessoal. Só que a palavra para regeneração que ele usou aqui foi poligenésia. O que é estranho, parece errado à primeira vista, porque poligenese é o renascimento cósmico de todo o cosmo, de toda a criação, não é renovação pessoal, não é isso que a palavra diz. A palavra fala sobre a renovação do cosmo inteiro. Mas você vê, Paulo está usando essa palavra, ele está usando de propósito. Ele está dizendo o seguinte: no minuto que você se torna cristão, o Espírito Santo entra em sua vida. Você, na verdade, ele entra em sua vida e é por isso que todo o processo é desencadeado. Agora, você entende por que ele está usando essa palavra? Ele está dizendo, o mesmo poder que vai fazer a poligenésia, que vai fazer a renovação de todo o cosmo, isso está no futuro. Mas esse poder começou a operar em você. É a única coisa que esse poder está operando agora. Aquele poder que vai fazer essa modificação absoluta, regeneração de todo o cosmo, entrou na sua vida e já começou a funcionar, já começou a trabalhar. Portanto, quando a gente diz se isso tudo é graça, por que viver uma vida boa? Paulo diz, você não tem a menor ideia do que aconteceu com você quando você diz isso. Você você pensou em salvação em termos de perdão e não da renovação completa que o Evangelho traz. E por isso que ele usou essa palavra. Você chegou com pequenas ambições, você talvez queria paz interior, reorientação, recolhimento, inspiração. C.S. Lewis, falando a respeito disso, ele fala que o poder que renova todo o universo é o poder que opera, que vai renovar todo o universo, quando Cristo finalmente, todos os seus inimigos forem colocados por escabelo de seus pés, e já está operando em nós agora a mudança que vai ser operada em todo o cosmo. Então, ele diz assim, C.S. Lewis, imagine-se como uma casa, Deus vem para reconstruí-lo. No início, você pode entender o que ele está fazendo. Ele está consertando alguns vazamentos, fazendo algumas modificações necessárias, mas de repente ele começa a quebrar paredes, a derrubar coisas, e você começa a pensar, o que Deus está fazendo? Não faz nenhum sentido. A resposta é que ele tem um plano totalmente diferente do que você imaginou. Ele está levantando torres, está criando salas. Você pensou que ele estava indo para ser transformado numa pequena casa decente. E ele diz, se nós entendermos que homens fracos, sujos, como nós, estamos sendo transformados em deslumbrantes, radiantes criaturas imortais, que pulsam com tanta alegria, sabedoria, amor, que são transformados num espelho inoxidável, brilhante, que reflete de volta a Deus perfeitamente aquilo que Ele é, embora naturalmente em menor escala da nossa própria limitação, mas com ilimitada energia, prazer, bondade e glória. O processo será longo, doloroso, mas é isso que Ele está fazendo com todos aqueles que Ele salvou. Você vê, não entendeu o que a Bíblia diz ser salvação. Ao se tornar um com Cristo, ser um com Cristo, Deus diz para você, nenhum objetivo teu tem importância, todos eles são baixos. O objetivo de Deus é a imagem de Cristo. Então você tem que se livrar de todos os objetivos baixos. Então não faz sentido nenhum você perguntar, poxa, se eu fui salvo totalmente por graça, por que eu tenho que mudar? Porque é exatamente esse o alvo todo do fato de Deus ter salvado alguém por graça. E a união com Cristo tornou o poder
né, que opera a poligenésia, que vai restaurar todo o cosmos, operando agora já em nós. O que? As mudanças. Então, nenhum de nós é capaz de antecipar a magnitude da mudança quando ela estiver pronta. É o que C.S. Lewis diz. Você pensou que ia ser uma casa decente, mas Deus está fazendo um palácio para Ele mesmo morar. Ou fazendo algo que reflita perfeitamente a sua glória. Então, você tem que ter ideia do que você recebeu ao se tornar um com Cristo e daquilo que Deus já está fazendo, ou seja, como aquilo que vai restaurar e regenerar o universo já está restaurando você. Então, Paulo quer demolir e mostrar quão cômica são as próprias perguntas, mas como na verdade tudo acontece pela união com Cristo. Em terceiro lugar, para a gente encerrar, ele está dizendo: viva diariamente na sua identidade. Ele diz assim, no versículo 6 e 7, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então esse é o homem velho, esse é o seu eu antigo, era a sua identidade que estava baseado num monte de coisas, como nós vimos, em velhos mestres, no dinheiro, no prazer, coisas que davam sentido, davam paz, davam segurança, e que geravam aqueles ep-desejos, ou ep-reações, quando aquilo era ameaçado, desencadeava tudo isso. Isso é um tempo passado, não é? O apóstolo Paulo está dizendo, você foi crucificado com Cristo. Ele está dizendo, isso foi feito, isso acabou, seu velho eu, seu antigo eu se foi. Quando você se torna um cristão, você agora tem uma identidade baseada tão somente nessa união. Você tem uma nova identidade. E assim, o corpo do pecado é desfeito. O corpo do pecado não está falando sobre o nosso corpo físico. Não é, porque, na verdade, o corpo é só um instrumento daqueles mestres espirituais. Você servia, os seus membros eram veículos, né, daqueles dominadores. O que está dizendo no seu corpo, sob o reinado desses mestres espirituais, não existe mais. Foi desfeito. Significa que a sua vida e suas ações não refletem mais nenhuma identidade construída em nenhuma outra coisa, só em Cristo. Então ele está falando sobre o corpo, como eu disse, para manifestar exatamente esses desejos controladores que usavam o seu corpo no mundo. Então, no verso 11, Paulo diz que isso aconteceu, isso é passado, mas no 11, ele diz que embora isso tenha acontecido, você agora vai ser, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Você vê que lá ele disse, vocês já estão mortos, agora vocês precisam se dar conta disso, de que a identidade de vocês toda está baseada nisso agora. No 12 ele diz, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos maus. Ou seja, aqueles desejos e reações são totalmente contrárias à sua identidade. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos maus. Então, isso significa que você tem todo o poder final, o poder que vai fazer a poligenésia operando em você agora. Não é? Se você não está mudando de todas as maneiras que você devia estar mudando, não é porque você não tem os recursos certos. Se você é um filho de Deus, não existe mais nenhum poder para ser dado a você, nenhum recurso. O mesmo poder que vai regenerar todo o universo é o poder que está em você. Se você é um cristão, você tem tudo. Você tem tudo o que você precisa, e não há falta de nada. Por outro lado, tudo isso não é algo que simplesmente acontece. Você tem que se dar conta diariamente disso. Então eu quero encerrar com 3 perguntas, que em outras oportunidades a gente quer
descompactar melhor. Primeiro é como isso funciona. Agostinho é uma das figuras mais incríveis da história da igreja, né? E, como eu disse outro dia, ele escreveu um livro, As Confissões de Agostinho, em que você pode ver o coração de Agostinho de uma maneira muito aberta. Ele realmente deixa claro como Deus mudou a vida dele, à medida que ele não tem vergonha de esconder nada, ele não esconde nada, ele expõe tudo, e você pode ver o poder de Deus na vida de Agostinho. Então ele tinha um problema enorme de autocontrole sexual, era uma pessoa que tinha amantes, vivia assim, e Agostinho, ele se converte já com 32 anos de idade. Com 17, por exemplo, ele vivia com uma amante, teve um filho que a vida inteira ele criou, a Deodato, e havia uma mulher assim, importante na vida dele, que logo depois que ele se foi regenerado, encontrou com ele, procurou ele, não é? E ele tinha tido uma paixão avassaladora com aquela mulher. E ela disse, olha, nós temos que continuar juntos, nós temos que ter uma vida assim, nós temos que voltar a ter aquilo. E ele encontrou ela em determinado lugar, ele conta nas Confissões. Ele disse que foi muito, ele gostava realmente muito dela, era uma pessoa que foi assim, importante para ele, ele tratou ela da maneira mais cortês possível, obrigado, olha, realmente você é uma pessoa maravilhosa, realmente foi a fase mais incrível da vida. Mas ele disse, não, eu não posso, ela queria fazer uma viagem, queria ter, enfim, ficar com ele, e ela vai embora. E quando ela está indo embora, ela se vira de repente e diz, Agostinho, sou eu, para ele, sou eu, Agostinho, não é possível que você não vá fazer. E Agostinho disse para ela, eu sei, mas não sou mais eu. Você é você mesmo, você continua como você era, você é linda, apaixonante, todas essas coisas. Mas a questão não é que você não é mais você, a questão é que eu não sou mais eu. Então você entende isso? Eu sei que você é você ainda, mas eu não sou mais eu. Significa o quê? Eu costumava ser uma pessoa que dependia da paixão feminina para a minha vida fazer sentido, para me ter realização. Essa é a razão pela qual eu estava em todos esses relacionamentos que desde a minha adolescência até os 32 anos dominou a minha vida. Não importa quão destrutivo fosse para a pessoa, para mim. Nunca foi sobre amor, foi sobre sentido da vida. Eu costumava ser esse tipo de pessoa, que o sexo e o romance, a paixão, eram aquilo que me dava essas estabilidades, mas essa pessoa não existe mais. Nada mudou, você não mudou, você continua maravilhoso, mas eu não sou mais eu. Essas coisas não dão mais o significado, não são mais a base, não entregam mais. Eu não preciso mais do que eu precisava antes. Você vê por que Paulo está dizendo que não faz sentido a pergunta, então por que eu vou mudar se foi tudo por graça? Você pode preencher o espaço em branco. Agostinho tinha essa coisa dominante na vida dele, mas você pode preencher como você quiser. Eu era o tipo de pessoa que desintegrava com críticas, porque eu tinha a aprovação das pessoas como um daqueles mestres espirituais, ou qualquer coisa que você quiser colocar. Mas eu sou livre, eu sou outra pessoa, porque agora, nesse lugar que essas coisas estavam, está Cristo. É assim que funciona, assim que é a santificação, é pela graça. É por isso que Paulo diz, porque estás debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Você vê, não é porque Agostinho agora está olhando para a lei, está se esforçando mais para cumprir a lei. Não, ele diz, para a paixão da sua vida, você é você ainda, você é linda ainda, você é encantadora, você é tudo isso, não mudou realmente, mas eu não sou mais eu não sou mais a mesma pessoa.
Então não faz diferença o fato de tudo estar igual à minha volta. Em segundo lugar, por que parece demorar tanto? A demora, sabe, um grande pregador de muito tempo atrás, pregando sobre Romanos 6, uma série de sermões enorme, ele ilustra isso e fala, imagine um lugar onde pessoas viveram como escravo durante séculos e séculos, teus antepassados, antigos, você não consegue nem lembrar a época que teus antepassados não eram escravos, e você, sempre que estava diante dos teus opressores, você tinha que se submeter completamente, senão ele podia te bater, te matar, enfim, qualquer coisa. Em seguida, esse pregador está falando a respeito desse texto. Vem um bom rei, ele coloca uma nova lei, ele emancipa todas as pessoas e coloca soldados, policiais nas ruas, juízes para julgar, te dá liberdade, e você agora tem essa nova configuração. Agora, quando essa pessoa que nasceu escrava, que tem todos os seus antepassados são escravos, encontrar alguém daquele grupo opressor, ainda assim ela vai sentir medo, ela vai sentir intimidação. É isso. E vai demorar você perceber que aqueles poderes não têm mais nenhum poder sobre você. Ele termina a ilustração dele dizendo: todo cristão nesta sala, ele estava pregando, está nessa condição. Cada vez que um verdadeiro cristão cede a algo assim, a única razão porque a mudança não acontece tão rápido é porque esses epimedos, usando ainda o prefixo de Paulo, esse desânimo, que aquelas outras coisas continuam produzindo em nós, é porque você não percebeu que essas coisas não são mais seus mestres espirituais como você devia. Você não sabe se você é um verdadeiro cristão e você ainda não sabe perfeitamente quem você é. Você tem uma mudança de status real, não é apenas na mente, não é apenas que eu estou unido com Cristo na minha mente, eu estou unido com Ele realmente. O passado dele realmente é o meu passado, e o futuro dele realmente é o meu futuro. Não é simbólico, não é para me estimular isso, não é para que, sabendo essa história, eu fique mais motivado a mudar. Não, não. Essa é a verdade, é assim que Deus me vê de fato. E realmente tendo acontecido, demora um tempo, porque aquele grupo vai demorar a sentir confiança quando ele é intimidado por aqueles antigos opressores, de que ele não deve nada àqueles opressores. Então alguém pode dizer: pastor, eu já ouvi a palavra de Deus, já ouvi uma ilustração assim, e eu ainda não experimentei todas as mudanças que eu deveria. Então quero encerrar com a última pergunta, que é mais uma resposta. Por que é tão difícil experimentar mais rapidamente, mais profundamente essas mudanças? Paulo diz assim no versículo 17: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Agora, a forma de ensino é a primeira parte de Romanos, é Romanos de 1 a 5, é sobre isso que ele está falando, é o Evangelho. Você costumava ser um escravo do pecado, mas o Evangelho mudou o seu coração com chamas tão poderosas, que é o mesmo poder da poligenésia, que vai restaurar todo o cosmo no final. Isso aqui é a coisa mais importante da sua vida. Não é aconselhamento pastoral, essa é a realidade. O problema porque é tão difícil, porque lá no início da nossa história, né, dos nossos pais, a serpente soprou no ouvido deles, que se você obedecer a Deus e se oferecer a Ele incondicionalmente, como é o que o texto está dizendo aqui, ofereçam-se como a quem você se oferece como escravo, foi colocado no nosso sistema a ideia de que se eu obedecer a Deus, se eu me entregar assim, Ele não vai entregar o que vai me dar o prazer final. É só por isso que você acha que você tem dificuldades com isso. Por que você se entrega ao dinheiro sem desconfiança? Porque você acredita que o dinheiro vai entregar.
Por que o cara se entrega a determinadas coisas? Porque ele acha que ele vai entender. Se eu tiver, eu vou ficar satisfeito. Mas com Deus, por causa disso, que foi colocado no nosso sistema, lá no Éden, você acha, se eu obedecer a Deus totalmente, não vai entregar, eu vou ser uma pessoa... Você vê o pecado configurou seu coração para olhar toda a escravidão, todas as outras escravidões, como algo que vai entregar e nunca entrega. E a única coisa que é realmente ser um escravo da justiça, que entrega a identidade, a paz, o senso de valor, todas as coisas, você é configurado para desconfiar exatamente disso. Então, quando você está vivendo para a carreira, ou vivendo para o amor, ou vivendo para as coisas, elas não vão entregar, mas você não se sente escravizado. Porque você acredita, e você se entrega então incondicionalmente a esse Deus. Mas você desconfia de que se você se entrega, se você está nas mãos de Deus dessa forma, Deus não tem o seu melhor interesse em vista. Então, como isso pode ser quebrado? Paulo diz, é o Evangelho, é o que Jesus fez. Só isso inundando o seu coração, como em Agostinho, pode inflamar teu coração assim. Agostinho pode dizer para aquela mulher, eu sei que é você, eu sei de todas aquelas coisas, mas a questão não é essa, a questão é que eu não sou mais eu. Então eu li recentemente, eu estava vendo um documentário sobre filmes famosos, e apareceu lá um filme que eu não tinha visto, mas me interessei em ver, não vi, mas me interessei, chamado Três Estações, aqui no Brasil, de 99, e ele conta 3 histórias, enfim, é lá no Vietnã, depois da guerra, quando já está havendo uma ocidentalização lá, logo após a guerra, e conta algumas histórias. Uma delas é de Raio, um cara que trabalha transportando pessoas, usando uma bicicleta, né, que chama rickshaw, mas em vez de ser puxando, né, na bicicleta, e ele ama uma mulher chamada Lã, mas ela é prostituta. Ela é pobre, eles dois são pobres, e ela é prostituta, ela odeia a vida da pobreza, miséria que eles vivem, e ela acha que a prostituição é um caminho para sair daquilo, mas ela começa a ter um conflito, porque ela vai em hotéis 5 estrelas lá, não é? E ela fica naqueles lugares lindos com as pessoas que pagam, só que ela nunca pode ficar no hotel. Assim que acaba lá o que ela foi fazer, como prostituta, ela nunca pode pernoitar, ela vai embora, ela não pertence àquele mundo, o mundo do hotel, o mundo daquelas pessoas, o mundo das pessoas que vivem lá, e isso vai... ela sempre é brutalizada lá, ela é sempre apenas usada lá, mas ao mesmo tempo ela tem um encanto por aquele mundo, ela sonha um dia em que ela nunca mais vai poder se prostituir, mas vai poder pertencer àquele mundo. Então Rai, esse cara que é apaixonado por ela, um dia lá, por alguma razão, ele ganha uma fortuna lá, um dinheiro bom, não era muito dinheiro, mas um dinheiro bom, que ele nunca ganhou e podia usar para várias coisas, mas infelizmente, então ele tem ideia de que agora ele pode ter ela, porque ela era uma prostituta de luxo lá, daqueles hotéis. Então ele aluga um quarto nesse hotel elegantíssimo, e ele tem dinheiro para pagar ela, Lã, e ele diz que quer ter ela na determinada hora lá, e ela vai, e quando chega lá, todo mundo está esperando, então, ele tem uma grande paixão por ela, que ele nutre durante muito tempo, que vai ter uma grande noite de amor, como os filmes, né, tem ideia de amor, e está esperando ela lá, e quando ela chega lá, ela chega e tal, ela está acostumada com todo o processo, ele diz, não, eu não quero ter relações sexuais com você, eu li, você já tinha falado comigo algumas vezes,
que você queria pertencer a esse mundo, que você nunca podia pernoitar aqui, que aqui sempre era, na verdade, um lugar de sujo, não é? Mas que você queria fazer parte desse mundo de uma maneira limpa, dormir aqui, e eu quero que você só faça isso. Eu quero que você durma aqui nesta noite. E eu quero só ter permissão para ficar aqui e ver você dormindo e você sentir que você pertence a esse lugar sem aquela forma degradante. Então isso é que acontece. De manhã cedo ele vai embora, ele não tem nada com ela, ele amava ela profundamente, ele vai embora, mas algo mudou ela, porque ela experimentou pela primeira vez alguém usar o seu poder, o poder financeiro, o poder não para explorar ela, mas para servi-la. Em vez de usar ela, ela recebe um novo sentido de dignidade, e ela nunca mais então pode ser prostituta. Ela meio que foi transformada pela graça altruísta daquele que amou ela, mas não quis nada dela, não queria nada. Ele gastou tudo que ele tinha, então agora Cristo tem todo o poder do mundo. Ele olha para nós preso a mestres espirituais que nunca entregam, mas que despertam em nossos corações toda aquela sensação de que isso é o Deus que vai entregar. Em Filipenses 2 diz que ele se esvaziou e tornou-se um servo. Marcos 10:45 diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar resgate de muitos. Deus está deixando claro, Deus não é servido por mãos humanas. Tudo que Deus diz para nós, toda a direção de Deus para nós, não é para ele ganhar nada. Ele está dando tudo, ele não tem nada para receber. João 13 diz que Cristo tirou sua veste e se cingiu como um servo, a fim de lavar os pés de quem? Da igreja que estava lá, Pedro, João. O que significa? Ele colocou de lado a infinitude da sua glória. Ele comprou, não apenas a custo de todo o dinheiro que tinha, como o rapaz fez para ter uma noite naquele quarto, num hotel caríssimo, mas a custo da sua vida. Ele comprou um quarto para nós, no único lugar onde nosso coração pode descansar, pode ter paz, que é na casa do nosso Pai. Ele se negou para mostrar amor infinito a nós, porque o Pai nos deu a Ele. Agora, Silã, prostituta lá do filme, foi transformada pelo conhecimento do amor altruísta daquela pessoa que amava ela. Quanto mais nós seremos capazes de dizer como Agostinho: eu sei que você é maravilhosa, eu sei que a gente viveu. Você vai ser capaz de dizer como Agostinho a todos os mestres espirituais: não sou mais eu, não sou mais eu. Dinheiro, carreira, romance, todas as coisas que produziam desejos e reações. E agora você se oferece ao único mestre no universo que se ofereceu a você, e você não pode dar nada a não ser receber esse amor altruísta da sua graça soberana. E ele se ofereceu absolutamente, e você não tem nenhuma razão. Se você confiar em qualquer outra coisa, você tem que servir, e aquilo te pune assim que você, por exemplo, se você se entregar à carreira, assim que você relaxar um pouquinho, a carreira vai cobrar. Todas essas coisas são assim, todos esses deuses são assim, são cruéis. Se você serve a beleza, o tempo, ou se você se descuidar, paga. Se você não se cumprir as ordens, você vai ser punido, é assim. A Bíblia está dizendo, todos aqueles que são redimidos, eles se dão a esse mestre, por essa razão infinita, de contemplar essa beleza infinita nele. Ele que era Senhor e se tornou servo. E como Thomas Cranmer disse no antigo livro de orações, servir a Ele é a liberdade perfeita. Você vê, santificação não é pela lei. Por isso que Paulo disse: porque estás debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio, não há mais mestres espirituais na sua vida, som. E você sempre pode dizer para todos os mestres espirituais antigos, como Agostinho: não sou mais eu,
Eu sei que o dinheiro pode dar essas coisas, mas a pessoa que via nessas coisas, essa pessoa não existe mais. Então aquela mulher pode virar para ele e dizer: Agostinho, sou eu. Ele diz: eu sei, mas não sou mais eu. Essa é a base da santificação. Você vê, nunca é a lei, nunca é legalista, sempre é baseado no que meu passado é o passado de Cristo, meu futuro é o futuro dele, eu vejo a beleza infinita dele, e eu, porque estou debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado perdeu totalmente o domínio sobre mim, porque o poder que vai fazer a poligenésia do universo já está operando em mim. Portanto, as perguntas, diz Paulo, não fazem nenhum sentido. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou eu vou pecar mais, eu posso continuar pecando, eu não preciso mudar? Se você entendeu o que é a escravidão espiritual do homem, então você vai ver que o homem nunca viveu para si mesmo, e agora você tem o poder infinito, você não pode ter mais do que você tem, não é uma questão de receber mais recursos, e o processo de santificação é totalmente baseado na graça, e o domínio do pecado foi totalmente quebrado em todos aqueles que ele justificou. Vamos ficar de pé, vamos orar. A graça resgatou um miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou um miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano em graça, sua graça regenera, só a graça justifica.